Pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo de conhecimentos bancários e agora chegou a vez deles. Depois aí de bastante tempo a gente vai estudar os bancos múltiplos. A gente já falou algumas vezes nas aulas, né, sobre eles, mas nunca a gente pegou e especificou detalhes do banco múltiplo. Por que eu fiz isso? Porque eu acho que fica muito mais fácil estudar o banco múltiplo agora, depois que a gente já viu várias das instituições do sistema financeiro. Olha só por quê. Bom, os bancos múltiplos, né, são instituições financeiras privadas ou públicas, constituídas sob a forma de sociedade anônima, que realizam dentro de uma mesma organização as atividades próprias de pelo menos dois tipos de instituições. Quais são essas instituições? São os bancos comerciais de investimento, de desenvolvimento, de crédito imobiliário, aqui a sociedade de crédito imobiliário, sociedade de arrendamento mercantil e de crédito, financiamento e investimento. Então, pense assim, a gente já viu cada uma dessas instituições, não foi? A gente não estudou o banco comercial? A gente não estudou o banco de investimento? E o que mudava de um para o outro? É o que o banco comercial podia fazer e o que o banco de investimento podia fazer. O banco comercial, a principal característica é a que ele vai ter a possibilidade de captar via depósito à vista. O banco de investimento, ele pode, por exemplo, administrar fundos de investimento. Então, o tipo de instituição, na verdade, determina a atividade que aquela instituição pode fazer. O que é um banco múltiplo? Um banco múltiplo é como se ele pegasse a atividade de uma instituição e a atividade de outra instituição e as juntasse em uma única só instituição. Na verdade, isso a gente chama de carteiras. Então, aquelas atividades que são desempenhadas por um banco comercial, a gente chama de carteira comercial. E aquelas atividades desempenhadas por um banco de investimento, a gente chama de uma carteira de investimento. E o banco múltiplo, ele é composto de várias carteiras. Na verdade, ele tem que ter pelo menos duas carteiras, como a gente vai ver agora, para ser um banco múltiplo. Até porque se ele tiver uma carteira só, ele vai ser uma coisa só. Aí ele vai ser uma instituição. Por exemplo, se ele tiver uma carteira só de banco comercial, na verdade, ele vai ser um banco comercial e não um banco múltiplo. A ideia de múltiplo é justamente para ter mais de uma dessas carteiras aqui. E agora a gente vai começar a ver os detalhes, tá? Primeiro, para ser um banco de desenvolvimento, ele só vai poder ser se ele for um banco público. Porque lembre-se que os bancos de desenvolvimento eles têm que ser instituições públicas e, além disso, eles têm que ser controlados pelo governo aonde eles atuam. Então, para se ter uma carteira de banco de desenvolvimento, o banco múltiplo ele vai ter que ser público, tá? E, no mais, ele pode ter essas outras carteiras aqui, tá? Mas, pelo menos, ele tem que ter duas. Portanto, para ser um banco múltiplo, o banco deve possuir ao menos duas carteiras, sendo que uma dessas carteiras deve, obrigatoriamente, ser comercial ou de investimento. Marquem isso daqui, porque, galera, sobre banco múltiplo, eu acho isso daqui bem tranquilo, tá? Mas, em prova, isso daqui cai muito, mas eles repetem bastante isso daqui. Então, eu acho tranquilo porque não é difícil de entender. Ele pode ter duas carteiras e uma dessas carteiras ou tem que ser comercial ou tem que ser de investimento. Então não vai ter como ter um banco múltiplo, por exemplo, com carteira de desenvolvimento, de novo, ou, aliás, carteira de desenvolvimento e carteira de crédito imobiliário. Não pode, porque ele tem que ter pelo menos a de comercial ou então a de investimento. Ele pode ser um banco múltiplo com duas carteiras só e as duas serem comercial e de investimento? Pode. Ele pode ser um banco múltiplo com duas carteiras, uma ser comercial e a outra desenvolvimento? Pode. Ele pode ser um banco múltiplo, ter uma carteira de investimento e ter uma de crédito imobiliário? Pode. Ele pode ser um banco múltiplo, ter uma de desenvolvimento e de arrendamento mercantil? Não pode, né? Tem que ter pelo menos uma dessas duas aqui. E daí ele pode ter mais carteiras. Bati bastante na tecla aí, porque isso daqui cai bastante em prova, justamente. Então, para vocês não esquecerem, obrigatoriamente, pelo menos uma das carteiras tem que ser de investimento ou então de comercial. E lembrando, né? Comercial, ele vai poder captar via depósito à vista. Esse é o grande detalhe. E, de novo, né? Para adicionar, quando ele capta via depósito à vista, ele se torna uma instituição bancária, uma instituição monetária. Para cada carteira deve haver um CNPJ, podendo ser publicado apenas um balanço. O que significa isso? Se o banco ele tiver uma carteira comercial, ele vai ter que ter um CNPJ daquela carteira comercial. Se ele tiver, por exemplo, uma carteira além da de comercial, ele tiver também uma de investimento, ele vai ter que ter um CNPJ para a carteira de investimento. Então, cada carteira que ele tiver,
ele vai ter um CNPJ. É como se realmente fossem instituições diferentes que estão na mesma estrutura do banco múltiplo aqui, que gerencia essas carteiras. Só que na hora de publicar o balanço, ele vai poder publicar o balanço um só, não vai precisar publicar um para cada um dessas instituições. Além disso, qualquer banco múltiplo deve conter em sua denominação obrigatoriamente a expressão banco, assim como também os bancos comerciais eles podem usar só a expressão banco e não banco comercial. No mais, os outros bancos, né, as outras instituições, por exemplo, banco de desenvolvimento tem que estar lá escrito banco de desenvolvimento, banco de investimento tem que estar lá escrito banco de investimento. E aí, quais são as funções dos bancos múltiplos? Na verdade, as funções dos bancos múltiplos vai depender justamente das carteiras que compõem o banco múltiplo. Mas então, ele pode, por exemplo, fazer operações de underwriting, se ele tiver a carteira de investimento, negociações de títulos e valores imobiliários, se ele tiver aí a carteira de investimento, administração de recursos terceiros também, intermediação de câmbio, intermediação de derivativos e operações estruturadas de empréstimos ou financiamentos. Então, na verdade, não dá para a gente cravar assim quais são as funções dos bancos múltiplos, porque a questão ela vai ter que especificar qual carteira ele tem. De acordo com a carteira que ele tiver, aí beleza, aí a gente vai lembrar o que aquela instituição ela podia captar, ou aliás, o que ela podia emprestar, quais são as operações ativas daquela instituição. Ou também captar, né? Dependendo da instituição, ela pode captar através de alguma forma. Se o banco múltiplo ele tiver a carteira comercial e tiver lá nas alternativas que ele pode captar via depósito à vista, tá correto. Agora, se for um banco múltiplo que tem carteira de investimento e carteira de crédito imobiliário, ele pode captar via depósito à vista? Não pode, tá? Então depende aí da carteira que ele tiver. Aí eu trouxe para vocês o Banrisul, né? Como é que ele se define, porque o Banrisul, nosso banco aqui, ele é um banco múltiplo. Na verdade, a maioria desses bancos que a gente conhece, os bancos grandes, eles são todos bancos múltiplos, porque eles têm várias carteiras que eles atuam. Fica muito mais fácil, né? Tu já tem toda uma estrutura. Fica muito mais fácil tu só ir lá e colocar mais uma carteira do que tu pegar e fazer instituições diferentes. Então por isso que na prática os bancos eles são múltiplos, porque daí eles aproveitam a estrutura que eles já têm e vão adicionando mais carteiras para que eles possam atuar em diferentes segmentos. E, claro, né, fazer grana com isso. Bom, então sobre o Banrisul. O Banco do Estado do Rio Grande do Sul, porque o maior acionista aqui do Rio Grande do Sul é o Estado do Rio Grande do Sul, é uma sociedade anônima de capital aberto que atua sob a forma de banco múltiplo e opera nas carteiras. Olha só, o que a gente está falando na prática, né? Carteiras que o Banrisul tem. Ele tem a carteira comercial, de crédito, de financiamento de investimento, então aqui é a carteira de financeiro, de crédito imobiliário, de desenvolvimento porque ele é um banco público, de arrendamento mercantil e investimentos, inclusive nas operações de câmbio, corretagem de títulos e valores imobiliários e administração de cartões de crédito e consórcio. As operações são conduzidas por um conjunto de instituições que agem de forma integrada no mercado financeiro. Então, definição aí de banco múltiplo na prática para vocês, envolvendo esse nosso órgão que a gente está estudando para fazer a prova. Bom, agora as questões aí referente a banco múltiplo. Os bancos múltiplos devem ser constituídos com no mínimo 2 carteiras, sendo uma delas obrigatoriamente comercial ou de investimento. Será que cai em prova? Então, correto. A carteira de desenvolvimento pode ser operada por banco múltiplo e por banco público. Bom, essa questão aí, pessoal, ela está com uma redação muito ruim, tá? Ela foi dada como errado. Por que ela foi dada como errado? Porque a CESP, ela queria dizer que quando se tem a possibilidade de ter um banco múltiplo, não necessariamente ele vai ser público. E se não necessariamente ele vai ser público, ele pode ser privado. E se ele for privado, ele não pode ser um banco de desenvolvimento. Então, era nesse sentido que a CESP ela queria chegar. Só que ficou meio confuso, eu pelo menos acho, tá? Porque a carteira de desenvolvimento pode ser operada por banco múltiplo? Pode, se ele for um banco público. Pode ser operada por um banco público? Não só pode, como deve. Mas se deve, é porque também pode. Eu entendo assim. Mas foi errado porque ela entendeu aqui que o banco múltiplo ele teria que ser necessariamente público. Bom, próximo. Os bancos múltiplos são instituições financeiras privadas ou públicas que realizam operações ativas, passivas e acessórias das diversas instituições financeiras, por intermédio das seguintes carteiras: comercial, investimento e ou desenvolvimento, de crédito e imobiliário, de arrendamento mercantil e de crédito, financiamento e investimento. Sobre essas instituições, assinale a alternativa correta. Os bancos múltiplos podem conceder crédito
somente associados, ou seja, o cara que deposita o valor dele no banco, ele vira um associado do banco? Não. Isso é uma característica de uma cooperativa de crédito ou de uma associação de poupança e empréstimo, mas não de um banco múltiplo. Então, resposta errada. Até porque, de novo, né, para ser banco múltiplo, ele tem que ter necessariamente a carteira comercial e a carteira de investimento. E essas carteiras aqui, o cara não se torna associado. Os bancos múltiplos podem ser constituídos com no mínimo 2 carteiras, sendo uma delas obrigatoriamente comercial ou de investimento. Aí a resposta. A legislação brasileira sobre os bancos só permite a constituição dessa categoria de instituição financeira para atuar diretamente como cooperativa. Não. Gostou de brincar com a ideia de cooperativa, né, nessa questão. Os bancos múltiplos oficiais atuam exclusivamente no financiamento dos governos? Não. A constituição de um banco múltiplo deve ser autorizada pelo Conselho Monetário e pelo Congresso Nacional? Nenhum nem outro, né? A Constituição é autorizada pelo Banco Central do Brasil, seguindo os normativos do Conselho Monetário Nacional, mas quem autoriza é o Banco Central. Então a resposta é errada também aqui na E. Os bancos múltiplos são instituições financeiras privadas ou públicas que realizam operações ativas. Olha se não parece uma cópia, né, dessa outra questão. De instituições financeiras. A respeito das carteiras que um banco múltiplo pode operar, assinale a alternativa correta. A carteira de desenvolvimento pode ser operada por instituições financeiras públicas ou privadas? Não, apenas públicas. Bancos múltiplos devem operar no mínimo 2 carteiras, sendo uma delas obrigatoriamente a carteira comercial. Olha, essa questão aí, ela é meio malosa, tá? Porque ela brincou nessa ideia de ser carteira comercial, que tem que ser necessariamente carteira comercial de investimento, só que aqui ela colocou só a comercial, então tá errado. Muita gente marcou isso daqui como resposta correta, mas tá errada, por quê? Sendo uma delas obrigatoriamente a carteira comercial ou de investimento, tá? Somente bancos múltiplos com carteira comercial são autorizados a captar depósito à vista. Sim. Bancos múltiplos privados não são autorizados a operar a carteira de investimento. Errado, eles são. Bancos múltiplos organizados sob a forma de sociedade limitada, não, né? Porque eles são organizados sob a forma de SA. E a resposta está ali na letra C, justamente porque quem pode captar via depósito à vista é quem tem a carteira comercial. Fora os bancos múltiplos com carteira comercial, quem pode é o próprio banco comercial, a Caixa Econômica Federal, os bancos cooperativos e as cooperativas de crédito. Na denominação social dos bancos múltiplos deve constar a expressão banco múltiplo. Olha só onde a CESP foi, né? Errado. É só banco e não banco múltiplo. Os bancos múltiplos com carteira comercial devem ser organizados sob a forma de sociedade anônima e podem captar depósito à vista. Então, percebam aí que sobre bancos múltiplos, as bancas adoram cobrar que ele tem que ter pelo menos 2 carteiras, comercial e de investimento. Apenas cuidem na hora da prova, né, para não aparecer só de comercial ou só de investimento, porque a gente vai tão no automático que pode acabar achando que está certo ou que está errado. Terminamos assim então o que nós precisávamos saber de banco múltiplo. Até uma próxima aula.